Vamos lá, mais uma das nossas lives acadêmicas aqui do programa interdisciplinar da Metodista. Esse é um projeto piloto, acho que outras pessoas estão gravando também, vocês vão ter acesso, que estão aqui assistindo ou escutando a gente, vão ter acesso a esses conteúdos, que são conteúdos pilotos. Naturalmente, a ideia é que esse programa tenha mais visibilidade, tenha uma propagação e tenha especialmente aquilo que ele se propõe, que é integrar diversos estudantes dos programas de estrito sensu para poder ter uma perspectiva de diversos temas contemporâneos, mas atravessando esses temas de perspectivas distintas, de pesquisas distintas, de influências de autores distintos, e especialmente dando essa ênfase acadêmica da discussão, mas com uma linguagem solta, do jeito leve, que atrai outras pessoas para poder refletir sobre esse tema também, e num espaço interessante que é dentro de uma universidade, né? Por mais que a gente está aqui online e tal, mas sob a égide de uma universidade e todos nós aqui representando nossos programas. E aí eu tomo a liberdade de iniciar a minha própria apresentação, depois a gente faz um rodízio aí para todo mundo se apresentar. Mas eu sou, a priori, o único representante aqui do programa de Psicologia da Saúde. Então, Rafael, né? Meu nome é Rafael. E estou fazendo meu doutorado em Psicologia da Saúde, pesquisando, fazendo uma pesquisa aí no campo junguiano, trabalho nesse campo junguiano também, sou colega da Gil de Instituição, e enfim, sou psicólogo de formação e acho que para finalizar, a minha pesquisa de mestrado foi sobre trabalho. Eu pesquisei saúde mental nas revistas e tal, então tenho um background interessante, acho que vou poder contribuir aqui com as nossas discussões. Pela minha ordem aqui, vai lá, Gil. Olá, pessoal, tudo bem? Então, tomando aqui a sequência do que o Rafa já começou. Eu sou também, né, do programa da Pós-Com Metodista, eu sou mestranda do programa, psicóloga de formação, analista junguiana, trabalho também no Instituto com o Rafael, como professora, e hoje estou fazendo uma pesquisa do material deixado por Jung, das cartas deixadas por Jung, pensando um pouco no espírito do nosso tempo, que conversa um tanto com o que a gente vai, de alguma forma, desenvolver aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, tá bom? Agora deixo a palavra aqui, Thaís, Kleber, quem pode pegar a bola aí? Vai, Bom, Thaís. vou aqui. Vai lá. Bom, boa noite, bom dia, depende do horário que cada um Ou estiver boa tarde, assistindo, né? ou Boa boa tarde. É, madrugada, ou boa insônia, não sei. A nossa, nosso contato com o tempo, né? Também mudou muito, opa, nesse século agora, né? Mas enfim, eu sou Thaís Aiello, sou jornalista profissional há mais de 40 anos e trabalhei muito na cobertura do mundo corporativo, falando sobre gestão e carreira. E fiz isso até que chegou a pandemia, e quando deu a pandemia, eu resolvi que eu ia estudar um pouco e entrei na Metodista para fazer o meu mestrado, agora estou fazendo o doutorado. Então, agora eu estudo o mundo do trabalho. E posso dizer que, assim, mudei muito minha forma de pensar e acho que a gente precisa tirar a cabeça de dentro do caldo no qual nós estamos mergulhados e que nos tem feito muito mal, do ponto de vista da saúde mesmo, da saúde das pessoas, né? Mas isso nós vamos conversar depois. Agora vamos lá para o Kleber. Uhum. Olá, para quem está nos assistindo, para quem está vendo, ouvindo, eu sou Kleber Pinto, eu sou doutorando em comunicação no programa da Metodista, sou mestre em tecnologias, sou jornalista de formação também, comecei em redação, no momento em que as redações a gente ainda estava digitalizando muita coisa do impresso, né? Depois eu passei para comunicação corporativa, abri a minha agência de comunicação, onde eu estou há 15 anos, e em paralelo também tenho uma carreira aí como professor em cursos de pós-graduação, sempre voltado para marketing e comunicação. Além disso, também eu
Gosto bastante da questão de estudar novas culturas. Eu estou focado hoje na minha pesquisa em comunidades virtuais, inteligência artificial e como esses dois elementos juntos têm transformado a maneira como a gente consome informação. E o papo aqui, sendo de trabalho e carreira, acho que eu quero contribuir muito com essa essas mudanças que eu fiz na minha carreira, as transformações também, e o entendimento que eu tenho como gestor de um time de 35 pessoas hoje, entendendo essas modificações de trabalho, de emprego, de serviço, de prestação de serviço, seja lá o nome que a gente for dar, né, daqui para frente, nesses novos modelos e nessas novas configurações. Show. Vamos então colocar aquela nossa pergunta ampla, e aí a gente pode, para ter dinâmica, a gente faz ao contrário. Agora começa pelo Kleber, vai para Thaís, vai para Gil e termina comigo. Que é como cada um de nós vê carreira e trabalho na atualidade, e aí depois a gente vai ampliando essas paradas aí. Vai lá, Kleber. Olha, Rafa, eu sempre acreditei e continuo acreditando que carreira a gente que constrói, né? A gente vem, pelo menos eu via um modelo em que as pessoas deixavam muito a carreira na mão das empresas, né? E ao longo do tempo, com as novas modalidades de trabalho, os novos formatos de trabalho, a pandemia nos ensinou muito isso, a gente percebe, pelo menos eu percebo que a carreira, a gente tem que construir aquilo que a gente acredita. E ao longo do tempo, a gente também vai mudando a nossa percepção de mundo, as nossas vontades, a gente vai vendo a sociedade de uma outra maneira e se colocando nessa nova sociedade. E aí é onde surgem novos trabalhos. Né? Então, acredito que a gente pode ter uma carreira em comunicação, mas em paralelo eu também posso ter uma carreira como professor, ou como empresário, ou como florista, ou a gente tem essas possibilidades hoje, né? E a questão do trabalho, eu entendo hoje, eu vou pela linha positiva, tá? De que eu acredito que trabalho hoje é a possibilidade que a gente tem de ter uma remuneração, né? Então você vai ter diversos trabalhos ao longo da sua vida, ainda mais nas ofertas e nos modos que a gente tem hoje de viver. Você vai ter trabalhos ao longo da sua vida. Alguns vão ser pontuais, alguns vão ser aqueles que você vai se dedicar mais, aqueles vão ser necessários para você pagar os seus boletos, né? Mas isso não quer dizer que você necessariamente não vai ter uma carreira que você vai perseguir ao longo da sua vida, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem mais possibilidade, obviamente, que se a gente for listar aqui as questões é, de precariedade do trabalho, daí acho que é uma outra vertente que a gente pode até discutir aqui. Mas nesse primeiro momento, acho que para começar, eu diria que, na minha visão, é isso. Assim, a carreira ela vai se transformando conforme a sua vivência, conforme o seu tempo de vida e as suas experiências de vida mesmo. E trabalho é aquilo que você faz por um momento ou por alguma atividade, e não necessariamente remunerado, né? Às vezes você faz um trabalho porque é aquilo que é o seu propósito, é uma coisa que você nem considera como aquilo que vai promover uma questão financeira para você comprar alguma coisa. Simplesmente vai ser por prazer ou por voluntariado. Boa, cara. Bora lá, Thaís. E aí? Polêmicas? Bom, eu vou polemizar um pouco, porque assim, Bora. eu tenho estudado bastante a questão da ontologia do ser social, né? Então, como o trabalho ele está ligado ao homem, né? E como o homem também vai se expressar por meio do trabalho. E como comunicação e trabalho formam um binômio indissociável, porque a comunicação surge no momento em que o ser humano precisou se organizar para, por exemplo, numa caçada, né? Interessante, ao caçar um animal, você começa a ter uma divisão do trabalho, porque aquele que tinha mais habilidade na corrida, ele chamava a presa, enquanto o outro que era mais forte, talvez, ele dava a paulada no animal. Aí você tinha uma turma que ia.
preparar aquele animal e curtir a pele. Então, você tem um trabalho que é um trabalho de subsistência num primeiro momento. Mas assim, para a gente não ir tão longe assim, mas para ter ideia de que o trabalho ele faz parte desse ser social. E o que acontece é que hoje nós estamos dentro eh, de um sistema capitalista, neoliberal, financista, plataformizado, em que nós não temos mais, os nossos quereres não são os nossos quereres. Então, cada um está sendo levado a cuidar da própria carreira. E há uma individualização, porque se coloca toda, e Byung-Chul Han fala muito disso, né? Se coloca toda a ideia de sucesso que foi criada por esse sistema dentro do ideário neoliberal, leva o indivíduo a buscar esse sucesso incessante, essa reinvenção constante, porque ele nunca está pronto, e isso vai dando um cansaço. É, E se ele não obtém o sucesso, é por culpa dele. O sistema faz com que a pessoa imagine que seja sua culpa, quando na verdade é uma questão estrutural. Então, assim, eu fui uma operadora desse sistema. Escrevi numa revista de negócios, aliás, em duas revistas de negócios, e falava sobre gestão e carreira. E hoje eu tenho uma visão bastante distinta. E estou estudando para ver quais são as brechas que a gente tem para poder recuperar a nossa subjetividade, que está realmente dissolvida nesse sistema. Vamos lá. Obrigado, viu, Thaís? Bora! Mas acho que é isso. Você sabe que escutando você, escutando Kleber, é, carreira e trabalho. Eu tenho uma formação, né? Eu fiz uma formação alguns anos atrás em consultoria de carreira, que hoje tudo que a gente aprendeu lá, claro que tem valor enquanto conteúdo, mas se a gente for aplicar o que foi aprendido, né, nessa formação que eu tive, tem um lugar paradoxal na sociedade hoje que eu acho que conversa muito com o que vocês trouxeram e que passa muito por mim aqui, né? Na minha prática clínica, eu atendo muito adolescente, né? Eu tenho filhos adolescentes. E eu gosto de olhar para esse lugar da carreira, eu gosto de olhar para esse lugar do trabalho, pensando no que vem, pensando no que vai se desenvolver, porque a gente está aqui, a gente está trabalhando, a gente está produzindo, o mercado, a sociedade, tem toda essa demanda que a gente sabe que é muito complexa hoje, que a Thaís trouxe. Eu acho que tem esse lugar positivo que o Kleber também falou, mas eu acho que tem uma complexidade aí que vai se colocando nessa realidade que a gente vive para quem chega, que hoje, quando a gente escuta o que você quer ser? O que você vai fazer? É difícil você ver um jovem, por mais que ainda se fale dos clássicos, psicologia, direito, economia, mas você tem um conjunto. E a gente está falando aqui, a gente não pode esquecer que é uma sociedade muito polarizada, né? Então, quando você vai para um lugar social um pouco mais favorecido, em que esse jovem tem acesso à informação, à leitura, à cultura, essas profissões clássicas ainda remontam. Quando você vai para um lugar em que esse jovem tem menos acesso, é difícil eles enxergarem que eles consigam alcançar esse lugar. Você tem muito menino querendo sucesso, né, Thaís? Como a Thaís disse, querendo dinheiro e se importando muito menos com o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Que pena que para ter sucesso eu preciso fazer faculdade. Que pena que para alcançar esse lugar de destaque na sociedade eu precise trabalhar. Então a gente tem um paradoxo muito grande e é uma coisa que eu trago sempre, desde algumas discussões, né, alguns congressos que eu já participei no instituto que eu e o Rafa trabalhamos, eu falei,
sobre esse lugar da política do jovem, com os jovens, com adolescentes, enfim, quem serão os próximos líderes? Quem que vai estar sentado numa. Quem que é o CEO daqui, sei lá, 12, 15, 22 anos? Quem vai ser o CEO de uma grande multinacional? Eu tenho a Quem vai resposta. liderar? É o chat GPT. Então, né, eu acho que tem um movimento social de chat GPT, a gente brinca aqui com o termo da uberização do trabalho, né, da automatização excessiva de muita coisa. Então, eu gostaria de trazer aqui para a conversa, apimentar esse nosso papo com essa visão dessa coisa paradoxal que a gente vive hoje. Os trabalhos clássicos ainda importantes e necessários, versus esse lugar de eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, eu tenho pressa, né? Você não tem mais o tempo de se desenvolver numa posição em que você tem que estudar, em que você tem que se preparar, em que você tem que ter um aprofundamento. Quero ganhar dinheiro, né? Então, acho que esse é um dos pontos, dentre vários que os colegas trouxeram, e tem vários outros aqui. O que que você tem para gente, Rafa? Bom, primeiro que queria dizer que a minha visão é relativamente parecida com a da Thaís, assim. Na minha pesquisa de mestrado, eu analisei reportagens da Você SA, da Você RH e da Exame que falavam sobre saúde mental. E aí foi muito interessante as constatações que eu cheguei lá, que a perspectiva que eles tinham de saúde mental era uma perspectiva absolutamente funcional. Eu categorizei, né? Isso está registrado no meu livro, né? Vou fazer propaganda dele, Trabalho, Sofrimento e Autorrealização. Então, é o único livro junguiano que debate as questões do trabalho. Acho que isso faço questão de frisar, pelo menos até hoje. E eu analiso simbolicamente que, na verdade, o que as empresas chamam de saúde mental torna perene o sofrimento, né? É uma saída que torna perene. E aí, naturalmente, para construir essa pesquisa, e apesar do meu doutorado hoje sem psicologia, meu mestrado também foi em comunicação, como vocês hoje, né, doutorandos e mestrandos, então tem esse passeio por comunicação também. E aí eu senti que minha pesquisa de comunicação também me preencheu. Eu falei, cara, eu não quero mais pesquisar esse tema, pra mim tá bom. Agora eu tô no doutorado numa parada totalmente junguiana, discutindo energia psíquica, é, outra parada, né? Que eu tô amando, inclusive, fazer a pesquisa, né? Sob orientação da professora doutora Clarissa, que também tá me ajudando demais esse projeto. E então, assim, a ideia do trabalho. Eu acho que primeiro tem uma dificuldade, que é pensar esse trabalho na geografia. Que geografia que a gente está falando? Naturalmente, nós somos influenciados por uma perspectiva brasileira, e tá tudo bem, é uma geografia. Mas será que esse trabalho dos Estados Unidos, da Europa, enfim, da África, pensando em continentes assim, será que é a mesma coisa? Então já complica um pouco a discussão. Mas vamos ficar só no Brasil, porque acho que já dá trabalho suficiente pra gente pensar no Brasil. E aí eu diria que assim, de maneira muito reducionista, mas para fins pedagógicos, eu vou ter dois grandes grupos de trabalho. Aquele que trabalha para biossobrevivência e aquele que trabalha para construir o que nós poderíamos chamar de carreira. O que que eu estou chamando de trabalhar pela biossobrevivência? São aquelas pessoas que eventualmente não têm tanta qualificação assim, mas que trabalham, sei lá, pegam conduções, pensando nos grandes centros, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ou seja, 4 horas do dia que ela perdeu só para poder se locomover até o trabalho. E vai lá, vai trabalhar um monte e vai ganhar um salário absolutamente irrisório se comparado com as necessidades mínimas que uma pessoa tem para viver dignamente aqui no Brasil. Então, esse é um grupo. E tem um outro grupo que normalmente a nossa discussão é mais sobre esse segundo grupo que eu vou falar agora e menos sobre o primeiro, porque o primeiro grupo ele tem outras necessidades também que sai só da esfera do trabalho. Que aí esse segundo grupo são aquelas pessoas que têm condições de minimamente problematizar o trabalho. E aí eu já falo uma coisa importante. Problematizar o trabalho já é um baita privilégio.
Sabe, você pensa assim, ai, eu quero pensar na minha carreira, qual que é meu plano? Ou então não, ai, qual que é minha carreira B, quando eu terminar minha carreira corporativa? Se você está pensando isso, saiba que você é um baita privilegiado. Porque a grande maioria das pessoas, falando de Brasil, só precisa pagar as contas no fim do mês, né? Uhum. Então aqui já se estabelece uma distinção. Só que aí eu tenho um ponto que vai ao encontro do que o Kleber fala, que essas pessoas que podem problematizar o trabalho, pensando naquela lógica do 80-20, né? Claro que não é exatamente, o percentual não é exatamente isso, mas só para fins pedagógicos, né? Seriam os 20% que podem influenciar uma revisão do que é essa relação de trabalho. Se eu penso no que o trabalho deveria ser, e aí eu sei que eu estou sendo super utópico aqui nessa minha fala, é o que eu coloco no meu livro, para mim o trabalho deveria ser um papel de servidão. Eu trabalho para servir a sociedade, para servir a algo. Naturalmente, eu também me realizo com esse trabalho. Eu me sinto feliz, me sinto pleno fazendo isso que eu faço. Mas eu não faço porque eu quero necessariamente crescer na carreira. Eu faço isso porque o mundo no qual eu vivo precisa disso. Só que aí, eu sei que eu tô super assim, né? Até meio ursinho carinhoso nessa minha fala. Porque a questão é que, na verdade, cara, assim, é, a gente cria coisas que o mundo não precisa, mas se torna necessidade, né? Então, assim, a gente cria bet para aposta. Tem quem trabalha em bet e ganha salário com bet. Tem funcionário em bet. A gente precisa de bet? Se vocês me perguntarem minha opinião, eu acho que não, mas tem, né? E aí a pessoa trabalha na Bet. Você fala assim, cara, mas você não pode trabalhar em Bet porque Bet vicia as pessoas. Cara, mas assim, é o lugar que eu arrumei pra pagar minha conta, né? Então, assim, Para educar meu filho, né, Rafa? Desculpa, mas para educar meu filho, para sustentar minha família. Então, perfeito. assim, a gente vai para esse lugar, né? É isso, é isso. Não, então, mas aí legal, cara, você já ter feito intervenção, que você a gente já abre espaço também para outros comentários aqui. Mas então minha perspectiva tem essas nuances, assim, né, que o tema é realmente complexo e requer uma reflexão mais detalhada aí. Mas bora lá. Eu vou voltar só num ponto que a Gilmara trouxe e que a Thaís respondeu como inteligência artificial, né? Quem que vai estar pensando nessas novas gerações, né? Quem vai chegar nesses cargos, né? Quando a gente pensa nas empresas, em gestão de empresas, enfim, nessa projeção de carreira, né? A gente está falando de sobrevivência de quem está revisando carreira, mas assim, quem que vai se projetar nesse cenário, né? É, eu acredito sim em inteligência artificial, Thaís, mas uma coisa que eu sempre fico pensando, é, e eu converso com alguns amigos que moram fora, inclusive, e a conclusão que a gente chega, quando chega nesse lugar de quem vai comandar as empresas nas próximas gerações, daqui a 15, 20 anos, eu acredito que são aqueles que estudam nas melhores universidades. Então você pode ver que assim, e isso infelizmente no cenário Brasil isso é pior ainda, porque a gente sempre vai ter Uhum. aquele que estudou naquela universidade topo de linha, que estudou fora, que teve oportunidade, e esse não deixa de fazer um MBA, de fazer mestrado, de fazer doutorado, de fazer as suas especializações, porque ele já está ele já tem isso muito, muito certo de que ele vai comandar essas empresas. Então, dentro daquilo que você disse, Thaís, dessa política neoliberal que a gente tem, tudo isso, eu acredito que são esses que vão comandar as empresas. As big techs, as grandes empresas, as grandes fortunas, eles passam por essa educação formal ainda, né? Passam por Uhum. Harvard, passam por MIT, passam pelas grandes universidades brasileiras, porque eles têm, obviamente, condições para isso e porque a nossa sociedade me parece moldada para isso continuar acontecendo, sabe? Eu não vejo um caminho muito diferente. Já entrando, saindo um pouquinho da minha onda positiva, mas entrando um pouquinho no que a Thaís e o que a Gil comentaram, é, esse é um ponto, porque eu acho que essa questão de carreira ou trabalho, ela esbarra na educação. E daí, como o Rafa disse, a gente tem uma questão aqui que entre sobreviver e estudar para tentar um trabalho melhor, eu vou conseguir qualquer trabalho para sobreviver no Brasil, Uhum. né? Então, daí a gente entra nessa questão da plataformização de tudo, né? E Uhum. mesmo aqueles que têm uma educação formal, que tem uma,
uma educação continuada, né, que fizeram graduação, especialização, é, muitos desses também, e daí é uma questão estrutural mesmo, Thaís, a gente acaba vendo essas pessoas tendo as suas, o que poderia ser uma carreira, virando um trabalho dentro de uma plataforma. Para vocês que são terapeutas, que são psicólogos, vocês sabem que, assim, hoje muita gente, assim, não consegue cobrar de repente o que o conselho recomenda e se propõe a cobrar um valor irrisório numa consulta via uma plataforma online. Um Uhum. professor de idiomas hoje, a mesma coisa, porque ele concorre com essas plataformas em que você aprende por inteligência artificial sem a necessidade de um professor de carne e osso do outro lado da tela, né? Ou presencialmente. Então, essa questão de formas de trabalho, de fato, tem os dois lados. Eu acho que você ganha possibilidades, mas no Brasil a gente tem uma série de questões estruturais que fomentam esse gap gigante que a gente tem, né? Entre as pessoas que trabalham para sobreviver e que essas não conseguem, de fato, Rafa, pensar em carreira, porque ela está muito mais pensando em pagar boletos e fazer as coisas, e aqueles que. E adorei essa sua fala, quando você diz que se você tem a possibilidade de pensar em revisão de carreira, você já é um baita privilegiado no nosso país, né? É, agora, a gente precisa levar isso mais para algumas pessoas que de fato são privilegiadas e não têm ideia do quanto elas são privilegiadas. Acho que tem que disseminar mais essa sua ideia, viu, Rafa? E o quanto elas podem influenciar uma mudança de um modelo de trabalho de forma a abarcar mais pessoas a poderem problematizar criativamente seus trabalhos também, né? Enfim, só um De comentário. fato. É, Mas fala, Thaís. eu vou dizer para vocês assim que acho que vocês estão muito otimistas. Na verdade, assim, eu acho que a gente pode olhar para o trabalho no mundo. Até porque, assim, eu tenho estudado alguns autores franceses e Quem que você essa está questão. estudando, Thaís? Olha, Dardot e Laval. Ah, não dá para ver. Dardot e Laval. O Jaulejac, não sei como é que fala, Vincent de Laulejac. O Harvey. Então, assim, O famoso Deju, você já leu ele também? Christophe Deju? qual? Christophe Deju? Christopher, Não, não tô no Christophe de Júlio, tô na linha desses Deju daqui. influenciou ele foi o culpado de tudo. Quando eu li o Deju, tudo começou a mudar aqui. Então, vida você e sabe, trabalho, né? Eu li o Banalização da Injustiça Social. Banalização. Eu tenho, acho que o Espetáculo. vida e trabalho dele. É. para mim, assim, Dardot e Laval são os meus. Quando eu era pequena, tinha Hanna-Barbera e agora eu tenho Dardot e Laval. Essa é boa. Essa é Mas, excelente. assim, é muito interessante que a gente vê que não é uma questão que é Brasil, é uma questão do mundo ocidental que a gente vive. E é uma questão do sistema capitalista neoliberal e que, de verdade, essas pessoas que vocês estão falando que são privilegiados são as pessoas mais prejudicadas, porque elas pensam que elas têm autonomia. E, de verdade, elas estão inseridas num caldo que elas não se dão conta. A subjetividade dessas pessoas foi para o espaço. E é por isso que a gente tem, vocês que são da área é, de psicologia, é por isso que a gente tem tantas pessoas com depressão, com burnout, tantas pessoas, tantos suicídios. Então, assim, porque o que que acontece? Como a gente vive numa sociedade? Então, começa o seguinte, né? Eu estudo a cultura do management e a ideologia gerencialista. Então, nós fomos, dentro do ideário neoliberal, existe uma coisa que nós nos transformamos em gestores de nós mesmos, gestores das nossas vidas. As nossas vidas, elas são. Nós temos que ter meta, nós temos que nos reinventar.
Aliás, eu tenho estudado a inteligência artificial e eu tenho até uma carta da inteligência artificial, porque eu pedi a opinião dela de uma coisa, foi fantástico. Mas, enfim, é, nós estamos numa situação que nós estamos enredados. Então, eu vou dizer para vocês: o peão que está lá 4 horas no ônibus, na condução, no trem, esse tem noção da, do que o sistema forma. Porque cada um de nós chama o seu Uber e quando pega o Uber, você vai lá, tem um camarada que está trabalhando 12 horas, 16 horas, e mesmo quando o Uber não permite, né, permite até 12 horas, ele trabalha no Uber e no 99. São pessoas que ganham pro dia. Elas não têm, elas não vão ter aposentadoria. Então, o que eu tenho estudado é o descarte dos indivíduos. Então, o que eu concordo com você, Rafa, quem tá no LinkedIn que poderia estar pensando, mas está numa vibe de que ele tem que se mostrar é, atrativo para o mercado. Então, é balela. Empregabilidade é balela. O que é empregabilidade? Eu tenho que me tornar interessante para ser empregável? Temos 8 bilhões de pessoas no mundo e o capitalismo não precisa de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, por isso que Dardot e Laval tem um livro que se chama, vou pegar daqui a pouco ali, é, a, a, a Guerra Civil, a escolha pela Guerra Civil. E é por isso que nós temos tantas guerras, porque precisa matar as pessoas. Porque a guerra é também uma indústria. Você vai lá com o seu. Você vende o armamento, destrói tudo e depois tem que reconstruir. É capitalismo. E a inteligência artificial está na mão de meia dúzia. Então, o viés que vem vai nos tornando cada vez mais mergulhados nesse caldo. Eu não sei qual que é a saída, eu estou tentando encontrar. Talvez tacar pisaia. Hum. Ô, Thaís, deixa a Gil falar um Você pouco tem. também. Não, mas eu tô, Deixa, eu tô deixa. acompanhando e eu entendo o que a Thaís fala. Acho que eu, Thaís, Rafa, fomos, né, desse universo corporativo e desse universo que muitas vezes tem um discurso que é meramente político, que é meramente para alimentar esse processo e esse sistema que a Thaís está falando, e a Thaís está trazendo aqui uma visão ampla. Só que quando você entra na empresa um, na empresa 2, na empresa 3, cada uma delas vai orquestrar isso a seu modo, e orquestrando isso a seu modo, ela solicita que cada indivíduo possa se adaptar à sua demanda, ao seu sistema. E essa adaptação é o que a gente fala tanto nesse universo da analítica, né? Ela polariza o indivíduo nesse lugar de atender exclusivamente a demanda externa, a ponto de que esse cara esquece por que eu estudei esse troço desse curso que eu estudei mesmo? Faço mestrado, faço doutorado, critico, porque é uma massa crítica que acho que tem potencial para, mas não consegue realizar, né? Por que que eu, então, assim, esse universo da pessoa, esse chamado de alma e de presença dessa pessoa fica perdido nessa chamada, dessa demanda desse mundo externo, e aí você começa a ter o encadeamento disso que a Thaís está falando. O número de afastamento no INSS tem estatísticas altíssimas de pessoas afastadas nos últimos anos por depressão, por ansiedade. Essa pessoa que falha, Thaís, tem vergonha. Essa pessoa que o que eu vi acontecer disso em empresa, o cara que quando volta, ele não quer falar do tema. Ele quer ficar ali quietinho, trabalhando do tipo, eu preciso mostrar que eu estou recuperado, que eu não sou um problema. Ele leva ali um carimbo de o doente, ó, o cara que não deu conta, ó, o cara que não consegue. Por mais que os colegas abracem, o gestor abrace,
mas vem uma questão do próprio indivíduo de se ver fracassei. E o Uber que fracassa, que não tem INSS para dar essa cobertura desse tempo de afastamento, esse apoio, então é um sistema, eu concordo nesse aspecto com você, massivo, mas eu acho que sim, e aí voltando para o que o Rafael falou, eu te passo a palavra já já, Rafa, é o indivíduo mais privilegiado que tem acesso a conhecimento e à educação que precisa tentar buscar fazer esse movimento de volta. É um sistema duro, é um sistema difícil para a gente rebater e para a gente contra, mas a resposta está com a gente, né? Também está na estrutura econômica, estrutura política, governos que de fato queiram, né, de algum modo desenvolver políticas públicas que apoiem de algum modo esses trabalhadores, ainda que esses trabalhadores na iniciativa do empreendedorismo, que é a bola da vez, eu acho que tem tudo isso caminhando junto, mas a gente não pode esquecer que esse cara que tem grandes poderes, grandes responsabilidades, já diria o tio do Homem-Aranha, né? Esse cara que tem um bocadinho mais de consciência, tá com ele não pode se abster de buscar isso e que, de alguma forma, ainda consegue manter um tantinho dessa saúde mental, que não é só essa saúde mental adaptável que o Rafa disse, é uma saúde mental no sentido de olhar para dentro, de se tornar crítico de si mesmo, crítico do sistema, crítico das questões. E aí talvez eu esteja falando de nós quatro aqui e das pessoas que estão mais próximas de nós, né? A saída está em resgatar esse elo que se quebra quando esse sistema pede para que a gente se polarize e fique exclusivamente olhando meta, foco, resultado para frente, vai melhorar, você não fala inglês, vai falar inglês, você não tem a competência tal, vai desenvolver a competência, e aí não vai ter fim, e aí não vai ter fim. Então eu acho que nessa linha é algo muito desafiador para aqueles que têm a consciência e para aqueles que têm o privilégio de poder questionar esse lugar. Porque se a gente puxa a fila, posso estar sendo aqui muito sonhadora, mas acho que melhora também para a turma que tem menos oportunidade de crítica e de briga e que está ali na subsistência, no pão de cada dia, né? Acho que é isso, Rafa. O que eu acho, assim, é que a nossa fala aqui dos quatro. Tem algum. Eu não consegui perceber rigorosamente discordâncias entre nós, né? Eu Eu acho acho que que tem não. alguns vieses sutilmente distintos, mas que não configura realmente uma discordância. Mas, de maneira geral, me parece que há uma certa consonância. O que é interessante, porque eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falam assim, cara, precisava ter alguém do contra aqui. Aí falou assim: não, tem que dar treinamento mesmo, tem que capacitar as pessoas, tem que não sei o quê, né? Porque parece que a gente tá num outro lugar aqui, né? E que eu tava pensando que tem uma coisa, sem dar muitos detalhes, mas tem uma pessoa que eu atendo no consultório, e é uma pessoa importante no mundo corporativo, aí, bem importante. E aí ele vai fazer o treinamento daquela Brené Brown, a coragem de ser não A sei o quê. coragem de ser É imperfeito. esse aí. E É. ele falou, Best-seller. Rafa do céu, cara, quanta chatice, cara, que é mais um protocolo. Aí ele falou assim, só que aí, É regrinha, né, Rafa? nossa, cara. Listinha. E, Faça isso, faça isso, e é uma faça pessoa isso. interessante, uma pessoa crítica, uma Eu pessoa. já vi palestra dela, ela é ótima. Então, não, mas eu não tô falando da Brené Brown, tô falando dele, do cara que ela Ah, tem. sim, não, mas a Brené Brown, ela fala muito bem, eu já vi TED dela. Eita, sim, Mas é mas aí, cara, cai listinha, nessa mesmice, listinha, nessa coisa. Ele falou, listinha. cara, Isso. assim, isso não vai mudar a régua de nada. Ele falou, sabe por quê? Ele falou, porque no fim das contas, seja com o Brené Brown, com a Maria, com o Zé, Daniel Goleman. importa, o que querem no final do dia é que eu traga grana para a empresa. É isso, É isso, né? é Então, isso. assim, ele falou, então pra que essa injeção de saco? Aí ele falou, aí toma minha agenda, perco tempo com isso, e tenho que ficar lá, não, porque eu quero muito fazer. Cara, eu falei, é isso, né? E aí, Thaís, você falou do burnout, né, que é um tema que eu já debati muito burnout também, tem um artigo publicado,
Eu acho que hoje em dia tem uma perspectiva tão empobrecida do burnout, né? Porque a minha perspectiva vai mais ao encontro do que você falou. Que assim, cara, o burnout, ele não é um problema de excesso de trabalho, de estresse do trabalho. Esse é só um sintoma de uma coisa mais grave. O burnout é uma reação psíquica contra um modelo insustentável. Então, assim, e o que que é queimar? O que que é burnout? Burnout, a tradução, né? Tem várias variações de tradução, mas seria um esgotamento completo, uma queima completa, né? Burnout, não é burnout, como muita gente fala. "Ah, o síndrome do burnout, não, não é burnout, é burnout, é de um termo em inglês mesmo, né? Então, assim, cara, que é esse burnout, né? Aí o Jungiano falando, cara, é uma queima completa. É porque quando a gente bota fogo em alguma coisa, queima tudo, transforma, pela dor, mas transforma. Tô dizendo que se é certo, se é errado, mas que transforma, transforma. Então, assim, Uhum. cara, então, assim, tudo isso que tá acontecendo, pra mim, é uma espécie de reação natural da psique, falando, cara, tem uma coisa estranha, assim, que não tá quadrando. Esse trabalho tá extremamente voltado para essa hiperperformance, etc, etc, e tá deixando de fazer um sentido maior. Mas, claro, isso é uma perspectiva que eu defendo também nos meus escritos e tal, que cabe contra-argumentação naturalmente. De qualquer forma, é, aquilo que o Kleber falou lá no começo, né, de que cada um é responsável pela própria carreira, e eu concordo com o Kleber quando eu trabalhei no mundo corporativo, né, por isso que eu sou crítico do mundo corporativo também, trabalhei 15 anos em empresa grande, tive uma carreira bacana e tal, e depois eu me liguei para psicologia junguiana e sou muito realizado com essa transação de carreira, né, transição de carreira. E só que essa ideia do sujeito que cuida da própria carreira, cara, é uma ideia de Ulisses da mitologia grega. Sujeito autodirigido, autogerenciável, eu faço, aconteço, eu quero, eu consigo, nessas frases de coach. Eu posso, eu quero, eu consigo. Mas que é muito louco, que não tá totalmente errado, porque é importante que o sujeito seja em algum nível autodirigido para que a vida aconteça. Mas por outro lado, quando fica só nesse modelo. Aí caio nas revistas corporativas que eu investiguei no mestrado, que é assim, olha, se você tá doente, o problema é teu. Se cure. E se cure por quê? Porque eu preciso de grana. Assim, não é porque eu te amo, assim, é porque eu preciso de grana. É Uhum. assim que é isso, né? Enfim, então por isso que pra mim, pra mudar o modelo de trabalho tinha que acontecer uma hecatombe, né? Então eu não sou tão otimista assim, não, Thaís. Então quando eu falo assim que, cara, deveria acontecer isso, assim, eu sei que todo mundo utópico, mas assim, otimista, eu não sei se eu sou tanto, não. Mas não sei, Eu gente, posso. palavras finais pra gente fechar aqui. Fala aí, Mas Kleber. Eu vou eu aproveitar queria, então. eu queria Esse... falar depois de uma Diga, coisinha, Tri. Hum. Não, é que eu queria falar, né, que eu imagino, né, Gilmar, Rafael, quando as pessoas chegam lá para o atendimento com vocês, que tem como a pessoa está lidando com tudo isso. Mas o Harvey, ele fala que o neoliberalismo, ele é um projeto político, econômico e social. Então, ele é um projeto que ele dispõe de muitos dispositivos que transformam essa realidade como sendo a realidade, né? Então, por isso que a pessoa se sente tão infeliz, ela entra em burnout porque ela se sente, é, ela não consegue corresponder ao que o sistema pede para ela. E é aquela coisa, né, gente? Às vezes a pessoa faz, e mesmo fazendo, é, o resultado, a recompensa está no próximo passo. No próximo passo. É como o próprio chat GPT, que ele toda hora ele primeiro ele puxa o nosso saco, né? Boa pergunta que você fez. Eu acho terrível. E ele não termina a conversa. Agora você quer tal coisa? Agora você quer tal coisa? Isso está dentro dessa lógica. Então, assim, as grandes consultorias de negócios, as escolas de negócios, os coachings, os coaches, toda as revistas de negócios, isso tudo faz parte desse dispositivo que leva para dentro das organizações, como se aqui é o mercado é assim. Então, você tem que se adequar. E aí, você vai lá para a LinkedInlândia
e você levou um pé, foi mandado embora, deu sangue, foi mandado embora, você ainda tem que fazer aquela mensagem que, oh, eu agradeço muito a todo mundo. Por quê? Porque se você falar, eu tô arrasado, que é como você está, porque você está passando por um luto, ninguém vai querer te contratar, porque você é a maçã estragada. Então, assim, eu acho que o negócio é tacar, tacar pisarela. Não, agora falando Olha, sério, Thaís, eu não sei qual que é a saída, mas assim, é, eu que estive como operadora desse sistema, eu me sinto muito liberta de ter colocado a cabeça para fora. Muito, fazer meu doutorado tem sido muito doído, mas prefiro essa dor do que a ignorância de não saber que estou nesse caldo. Desculpa, Kleber, eu falo demais, viu, Kleber? Não, imagina, imagina, foi ótimo, porque assim, você me deu a deixa para fazer duas indicações aqui, já nessa linha do fechamento, que é, uma coisa que eu acho que conversa muito com isso que você está falando, Thaís, é esse livrinho aqui, do Gert Levin, que chama Extinção da Internet. Ele é um autor, é um pesquisador sobre essa questão da digitalização das coisas, né? Ele é da Universidade de Amsterdã, e eu venho estudando ele e o Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee foi a figura que criou o World Wide Web, né? A internet como a gente conhece hoje. E quando o Tim Berners-Lee criou a internet, ele criou um ambiente descentralizado, que foi sendo centralizado pelas big techs, pelas grandes empresas, foi sendo comprado e foi ficando na mão de um grupo muito pequeno de pessoas, de grandes bilionários. O próprio Tim Berners-Lee, hoje, quase 30 anos depois, mais até, de ter criado a World Wide Web, ele volta, agora ele acabou de lançar um livro, agora em setembro de 2025, falando que a internet, a web, precisa ser descentralizada novamente. E o Gert Luvink, ele é um autor que vem estudando isso já há alguns anos, eu estou estudando ele para minha tese, inclusive, e que ele defende isso, que a internet, da maneira como ela está hoje, ela afeta não só as questões de cognição, de socialização, mas também a maneira como a gente vive. Então ele também, assim como o Tim Berners, ele defende essa descentralização da internet para a gente começar a ter uma internet onde as pessoas têm mais possibilidade, onde a gente quebre um pouquinho essas questões do trabalho e da plataformização, que a gente enxergue a inteligência artificial como algo que nos apoie, que não nos substitua, que a gente possa se capacitar por meio dessa tecnologia emergente e diversas outras que virão. Então, esse é um autor que eu junto ao Tim Berners-Lee, que eu acho que eles contribuem, apesar de eles falarem muito de tecnologia, mas eles contribuem para a gente repensar como que nas mãos de quem que está essa tecnologia e para a sociedade começar a se apoderar dessas tecnologias, para descentralizar mesmo. Né? Porque daí sim isso vai bater no trabalho, nos modelos de trabalho, isso vai bater na maneira como a sociedade é organizada, e nessas questões que a gente hoje fala, inclusive de burnout, né? Por conta do feed, essa coisa que o Jonathan Haidt fala, né, da geração ansiosa, também, que é um livro maravilhoso e que mostra pra gente, tipo, olha, presta atenção aqui nessa coisa de você deixar um tablet no seu filho o tempo todo com o tablet no colo. E só para finalizar, tem um segundo livro que, para dar um pouco de esperança aqui, que eu até deixei separado para gente, que chama Como Ser um Bom Ancestral. Ah, É um livro sensacional que é do Roman Kisnark e ele é um britânico e ele tem nesse livro ele reúne diversas pesquisas e diversos estudos mostrando como que a gente hoje tem que repensar a maneira com que a gente trabalha e que a gente vive pensando nas próximas gerações. E daí ele faz, a partir de estudos e de pesquisas, ele faz a gente repensar esse modo imediatista, que leva a gente para o burnout, que leva a gente para achar que está tudo bem e para essa uberização das coisas. E ele fala como que o mundo precisa repensar isso para a gente ter uma sobrevivência, se é que a gente quer isso daqui a 30, 50 anos. E até pensando nas pessoas como o Rafa que tem filhos, né? Assim, quem tem filho sempre fica sim. pensando, tá, o que vai ser daqui para frente?
É um livro maravilhoso, super recomendo. Acho que os dois são linhas bem diferentes, mas eu entendo que dentro dessa nossa discussão complementares e que podem ajudar a gente, eu não sei se encontrar um caminho, mas pensar um pouco mais sobre isso. E é aquilo que a Gil falou e que eu acho que é super válido, a gente pode ser essa figura, né? Nós quatro aqui, as pessoas mais próximas, com essas leituras, com essas referências, com essa provocação, com os tacape, né? Acho que vale sim, de vez em quando, Hum. para a gente fazer as pessoas pensarem sobre isso e trazer essa clareza, né? Porque, de fato, a gente acaba se afundando mesmo e vivendo em verdadeiras bolhas. Isso mesmo. A gente está encerrando, então eu vou sair daqui, eu vou entrar na Amazon agora buscar os livros, gente. Tchau para vocês. Nossa, esse segundo eu gostei pra caramba. É, como ser um bom Bom, Eu, eu, bom. ancestral. eu indiquei, gente, para a professora Silene, ela tá maluca. Eu vou levar para ela agora no Congresso da Metodista. Nossa Eu falei para Senhora, a tá professora, doida. você precisa ler isso daqui. Legal. Vai Silene, ler, minha vai ler, orientadora. vai ler apaixonadamente, É. né, Thaís? Não, e assim, quero dizer assim que como tem sido rico, né, gente, a interação que a gente tem com os nossos orientadores Sim. e entre nós, né, que essa troca que a gente tem, que eu acho que é um caminho, né, para... Olha, eu vivi mergulhada a minha carreira inteira, tenho 40 anos de jornalismo, gente. Então, assim... Que bom, que bom que agora eu tô lendo esses caras tudo doido aqui. A gente está aqui discutindo, né? Mas eu É, não quero ficar aqui me repetindo, mas eu entendo que para fechar é isso, Kleber. É, trazer para aqui na academia, mas não precisa ser só na academia estrito senso, mas trazer para reflexão, né? Por mais que a gente consiga entrar nesses lugares, promover debates, promover reflexão e trazer à baila o que tem de humano nessas pessoas que estão esquecendo que são humanas e que esse computador e esse celular e esse tablet está virando a extensão do cara, né? Então eu acho que alguma coisa do humano e daquele que faz acontecer e que faz a virada do jogo. De algum modo a gente precisa resgatar isso na comunicação, no consultório, na academia, no dia a dia entre as pessoas que a gente está junto. Então, nada como resgatar a nossa essência. E o resgatar a essência é amplo demais. Cada um tem o seu jeito, a sua forma, o seu caminho, né? Então, de algum modo, eu acredito nisso. eu só para finalizar, arte e ócio. Acho que nós temos que O ócio resgatar a arte criativo. e o ócio criativo. É, boa, boa. Gente, beleza. Sim, só tenho a agradecer. Debate super rico. Naturalmente, a gente poderia ficar horas e horas e horas, o tema não se esgota. Mas eu acho que Uhum, quem participar aqui dessa conversa vai ser com bons insights. Palavras isso aí. finais aí pra fechar? Eu já finalizo. Brigadão, todos vocês. Agradecer, obrigado, Rafa, e agradecer a todos também, a parceria, o espaço, e seguimos. Eu também quero agradecer muito. Gostei muito das dicas, viu, Kleber? Já vou entrar na Amazon na Eu sequência. também, eu também, eu também. Bom, minha gratidão aqui, gente, pela conversa. Saio muito melhor do que eu entrei e espero quem está ouvindo e assistindo a gente também. E se você chegou até aqui neste episódio, olha, parabéns. Espero que seja tão enriquecedor para você que está vendo e ouvindo a gente do que quanto para nós quatro aqui, porque acho que mais do que aprender, além de aprender, a gente se divertiu também, ouvindo um pouco a experiência do outro. Show, show. Aí, Valeu, gente! Obrigada, gente. Tchau, tchau, Tchau. tchau. tchau.